E o que eu quero ministrar nessa noite, o tema do que eu quero ministrar é a recompensa da honra. Se você gosta de anotar, antigamente nós tínhamos isso, né? Nós anotávamos bastante as mensagens. Eu tenho vários cadernos na minha casa de mensagens que eu anotava. E muito do que eu ministro, às vezes quando eu fuço nesses cadernos, é fruto de tudo que eu aprendi ao longo dos anos. Então, 2 João, versículo 8, o apóstolo João diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Olha essa versão, como ela diz: olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do nosso trabalho, antes recebeis plena recompensa. A NVI, a nova versão internacional, está muito parecida com essa versão do telão. A única coisa que ela diz: sejam recompensados plenamente. Então, repitam assim comigo, apenas a título de você memorizar: completo galardão. Novamente, plena recompensa. Amém. Queridos, quando nós olhamos essas duas palavras, a palavra galardão e a palavra recompensa, você vai perceber ao longo das escrituras que essas palavras são sinônimos. Elas têm o mesmo significado. Você vai ver muito ao longo das escrituras sagradas essas duas palavras sendo faladas da parte de Deus a respeito de galardão e a respeito de recompensa. Quando nós olhamos essas duas palavras, nós precisamos entender que existem recompensas, existem galardões que nós podemos desfrutar ainda em vida. A recompensa completa, obviamente, ela será delegada a nós, dada a nós, quando Jesus retornar. Mas você vai perceber ao longo das escrituras um Deus recompensador, um Deus que sabe galardoar. Aliás, Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então Deus tem uma marca no seu caráter, que é uma marca de galardoador, de recompensador. Deus sabe recompensar a mim e a você. Você vai perceber durante toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, Deus tratando dessas verdades, Deus tratando de recompensas para o homem. Você vê, por exemplo, quando Deus se apresenta para Abraão, em Gênesis capítulo 15, versículo 1, Deus diz para Abraão: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. E ainda em Apocalipse capítulo 22, no versículo 12, o Senhor Jesus diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Portanto, todos nós devemos viver a vida cristã na expectativa de que Deus pode nos galardoar. Todos nós devemos caminhar na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus, na esperança, na expectativa de que Deus está sempre nos recompensando. Aliás, querido, deixa eu dizer algo para você: Deus jamais fica devedor a mim e a você. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus, vamos dizer assim, é como se fosse mais forte do que Ele. Ele sempre irá nos recompensar por aquilo que nós fazemos por Ele e também para Ele. O apóstolo João está dizendo neste texto que nós lemos, na sua segunda carta, no versículo 8, que nós devemos ter um cuidado, que devemos ter uma cautela, que devemos ter cuidado em relação à história que Deus está construindo em nossa vida. A história que Deus está fazendo em nossa vida não pode ser comprometida. Ele está dizendo: tenham cuidado, sejam cautelosos, acautelai-vos. Por quê? Para que ninguém prejudique o nosso trabalho e que vocês tenham completo galardão, que vocês tenham uma recompensa completa, para que de alguma forma essa recompensa que está destinada, está designada a vocês, não venha a ser prejudicada. Portanto, querido, nós vamos perceber ao longo das escrituras que algumas coisas na nossa vida desatam as recompensas de Deus sobre nós. Não apenas a oração, não apenas a fé são meios e instrumentos de nós alcançarmos a recompensa, de alcançarmos o galardão, mas o que eu quero mexer nessa noite especificamente é a respeito de um assunto que eu posso dizer que nós estamos quase que perdendo do nosso vocabulário, e não apenas do nosso vocabulário, como também da nossa prática diária, que é
o assunto chamado honra. Posso dizer para você que a honra é uma grande chave para abrir muitas portas que nós estamos aguardando Deus abrir sobre a nossa vida, e talvez a honra seja algo que, por nós não praticarmos, por não entendermos, nós estamos impedidos de desfrutarmos certas recompensas em muitas áreas da nossa vida. Por exemplo, uma coisa que nós sempre martelamos, sempre batemos na tecla, quando nós ensinamos a respeito de dízimos e ofertas, é que nós devemos praticar este princípio não apenas por medo de sermos punidos, ou por barganha que nós queremos alcançar algo da parte de Deus, mas Provérbios capítulo 3 nos diz que, no versículo 9, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E você vai perceber que sempre que nós temos uma postura de honra, um posicionamento de honra em relação a Deus, isso desatará sobre a nossa vida certas recompensas. Tanto que no versículo 10 nos diz: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Portanto, toda honra gera sobre a nossa vida, atrai sobre a nossa vida a recompensa de Deus. A honra traz sobre a nossa vida o favor e a bênção de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Glória a Deus. Deus diz assim em 1 Samuel capítulo 2 versículo 30: eu honro aos que me honram, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Então isso sempre trará sobre nós uma recompensa. Quando nós honramos a Deus, e você vai perceber ao longo dessa mensagem que a honra não está limitada apenas no nosso relacionamento com Deus, mas ela está também relacionada à forma como nós nos relacionamos com o nosso próprio, ou a forma como nós lidamos com as pessoas também. Você vai ver, por exemplo, Efésios capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo diz aos filhos que estes devem honrar aos seus pais, e ele abre um parênteses dizendo: este é o primeiro mandamento com promessa. E depois ele diz: para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Portanto, a honra aos pais, não apenas a obediência, mas a honra, ela traz sobre a vida dos filhos duas recompensas. A primeira recompensa é que Deus prospera os filhos que honram os seus pais. E a segunda coisa é que Deus dá aos filhos que honram os seus pais longa vida sobre a terra. Então, sempre que nós temos uma atitude de honra a um princípio da palavra de Deus, isso trará sobre nós uma recompensa, isso trará sobre nós um galardão. Só para você poder entender um pouco mais o significado dessa palavra honra. Honra significa valorização, tratar algo como valioso, algo de peso, tal como o ouro. Outras definições para a honra são apreciação, estima, um olhar favorável, respeito, reverência. Então todas essas palavras podem definir perfeitamente o que é honra. É muito forte isso, queridos. É muito forte isso. E muitas vezes, para nós entendermos, compreendermos melhor o significado de uma palavra, nós devemos analisar o seu correspondente oposto. Então, por exemplo, honra, o antônimo de honra é o quê? É desonra. É você tratar algo de respeito como algo comum, como algo sem valor, como algo ordinário. Muitas vezes nós usamos a palavra ordinária, ou seja, é algo comum, é algo que não tem tanto valor. Nós tratamos muitas vezes aquilo que é precioso como algo vil, como algo desprezível. A honra, como eu disse, precisa estar presente não apenas em nosso relacionamento com Deus, como também no nosso relacionamento com as pessoas. Você vai perceber, querido, que ao longo das Escrituras, e eu vou trabalhar um pouco o ministério de Jesus, o momento em que Jesus exerce o seu ministério sobre a terra, você vai perceber que em certos lugares Jesus foi recebido com honra, e isso trouxe sobre a vida de pessoas uma recompensa completa. Ao passo que em outros lugares, Jesus não foi honrado como deveria ter sido honrado, e você vai perceber que as pessoas ou receberam um galardão parcial, ou não receberam nenhum tipo de galardão. Se o apóstolo João, na sua segunda carta, no versículo 8, está falando para termos o cuidado, para nós recebermos um completo galardão,
você também subentende que existem galardões parciais ou até mesmo galardões que são totalmente comprometidos em nossa vida, ou seja, não recebemos galardão nenhum. Você abra comigo, por gentileza, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Evangelho de Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Marcos capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Versículo 3: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? Nota de rodapé: Jesus tinha aí tinha 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs. Então ele não era o único filho de Maria, ok? Versículo 3 ainda: E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Agora olha o versículo 5: Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. O que me chama muito a atenção neste texto, especificamente o versículo 5, a Bíblia está dizendo que Jesus, na sua cidade, na cidade de Nazaré, Jesus nasceu em Belém da Judeia, mas ele foi criado em Nazaré da Galileia. É como uma pessoa que nasceu em São Paulo, na capital, mas com pouco tempo de vida já veio para Presidente Prudente. Então essa pessoa é praticamente considerada prudentina, né? Tanto que Jesus é chamado de quê? De Nazareno. Apesar de ter nascido em Belém da Judeia, ele cresceu, foi educado e viveu boa parte da sua vida em Nazaré da Galileia. Então ele era chamado de Nazareno ou até mesmo de Galileu. Então Jesus está em sua cidade, em Nazaré da Galileia, e a Bíblia nos diz no versículo 5 que ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Queridos, já parou para pensar que o texto está dizendo que ele não pôde fazer nenhum milagre? Se de repente estivesse escrito que Jesus não quis fazer ali nenhum milagre, nós poderíamos entender que estaria se tratando de uma vontade soberana de Jesus e nós simplesmente entenderíamos. Porque quando se trata da soberania de Deus, a gente prefere ficar quieto, né? Não questionar e, bom, Deus é soberano, a gente até usa aquele evangeliquez, Deus sabe todas as coisas e é assim mesmo. Mas o texto não está dizendo que Jesus não quis. A Bíblia está dizendo que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Eu te pergunto, Deus não pode fazer todas as coisas? Ele pode. Mas muitas coisas na nossa vida Ele não pode fazer, não porque Ele não está querendo, mas simplesmente porque Ele está sendo contido, ou Ele está sendo impedido de fazer algo. E o texto está dizendo que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Quando olhamos o versículo 6, o texto está dizendo: admirou-se da incredulidade deles. Eu achava particularmente que o fato de Jesus não poder fazer ali nenhum milagre era por causa da incredulidade daquelas pessoas, por causa da incredulidade das pessoas que estavam observando a Jesus. Só que quando nós começamos a ver os versículos anteriores, o versículo de todo o contexto, nós vamos perceber que as pessoas se escandalizavam nele. Elas perguntavam: ué, mas não é este o filho do carpinteiro? Por quê? Porque Jesus herdou a profissão do seu pai José. Até os 30 anos de vida, Jesus trabalhou como carpinteiro.
As pessoas perguntavam: não é este o filho do carpinteiro, o filho de Maria? Não estão entre nós os seus irmãos, as suas irmãs? Mais ou menos assim, parafraseando e trazendo para os nossos dias. Ué, mas nós não o vimos crescer? É como se nós pegássemos o Felipe com 32 anos de vida e ele começasse a ser usado de uma maneira extraordinária em nosso meio. E eu vou usar o meu próprio exemplo. Eu começasse a dizer: mas como? Como isso é possível? Eu não apenas o vi crescer, como eu peguei ele no colo. Não, eu vi ele correndo pela igreja. Eu lembro quando ele ia para a escola bíblica infantil, sabe? Essa coisa assim, mas ele estudou com meu filho. Ele brincava entre nós. Ou talvez você poderia dizer: ele jogou bola comigo. Já troquei camisa com ele. As pessoas tinham exatamente esta ideia a respeito de Jesus. E quando você olha o versículo 4, você vai perceber que a incredulidade daquelas pessoas tinha uma raiz muito perigosa. Jesus diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Qual era o problema daquelas pessoas que fez com que Jesus não pudesse fazer ali nenhum milagre? A falta de honra. Jesus está em sua cidade, e aí você vai perceber e vai refletir que em muitas outras cidades, Jesus curava os enfermos, Ele abria os ouvidos do surdo, Ele abria os olhos do cego, até mesmo o cego de nascença, Ele curava leprosos, Ele ressuscitava mortos. Em muitas passagens do Evangelho, a Bíblia vai dizer que naquela cidade, ou em determinada cidade, Jesus curou toda espécie de doenças e de enfermidades. Ou seja, se não está na lista daquilo que nós citamos, você pode imaginar qualquer outro tipo de doença, e as pessoas eram curadas por Jesus. Ele curava todo e qualquer tipo de enfermidade. Só que na sua cidade, na cidade de Nazaré, a Bíblia diz que Ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Mas a Bíblia diz que Ele curou uns poucos enfermos com imposição de mãos. Imposição de mãos é um princípio bíblico. Ou seja, quando nada mais está dando certo, vamos impor as mãos sobre os enfermos. E me chama a atenção, querido, que o fato de Jesus não ter podido fazer nenhum milagre é simplesmente pela falta de honra que aquelas pessoas, não vou dizer que tributavam, mas elas reteram ou retiveram. Elas não deram a Jesus a devida honra, o devido valor, o devido respeito que Ele merecia. E por causa disso, aquelas pessoas ou receberam um galardão parcial, ou não receberam nenhum tipo de galardão. O pastor Edivaldo disse algo muito especial aqui, antes de passar a palavra. Aproveite essa noite, valorize essa noite, tenha essa noite como se fosse a sua última noite. E muitas vezes, querido, nós deixamos de experimentar coisas da parte de Deus. Nós deixamos de atrair o favor e a bênção de Deus. Não é porque nós não oramos mais, não é porque nós não jejuamos mais, não é porque nós não exercemos mais fé, mas muitas vezes deixamos de atrair o favor de Deus sobre a nossa vida, sobre determinadas áreas da nossa vida, por causa da falta de honra. Em contrapartida, só antes de passar para essa contrapartida, você vai ver no texto paralelo de Lucas capítulo 4, quando Jesus está tratando esse assunto em Nazaré da Galileia, Ele vai dizer assim: olha, nenhum profeta é bem recebido na sua casa, na sua própria terra. Ele vai dizer o seguinte a respeito do Antigo Testamento, que havia muitas viúvas na nação de Israel, quando veio o tempo da seca, quando os céus estavam fechados, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a viúva de Sarepta de Sidom. Ou seja, muitas viúvas havia na terra de Israel, só que o profeta Elias, que era o porta-voz de Deus, era o atalaia de Deus, ele não foi enviado a nenhuma das viúvas de Israel, mas ele foi enviado para uma viúva que não pertencia ao povo de Israel. Depois ele vai dizer que havia muitos leprosos sobre a nação de Israel, mas somente Naamã, um sírio, um homem que não pertencia ao povo de Deus, foi curado da sua lepra através do ministério do profeta Eliseu. Então você percebe que muitas vezes pela falta de honra nós deixamos de desfrutar daquilo que Deus tem para nós.
Agora tratando o contraste, a contrapartida, em Lucas no capítulo 7, você não precisa abrir, se você quiser pode abrir, mas nós vamos perceber a história de um centurião romano. Essa passagem é muito preciosa, é muito rica de detalhes. Eu vou trabalhar alguns pontos em cima dela. Mas a Bíblia nos fala a respeito de um centurião romano. Só para você ter uma ideia, uma legião de soldados naquela época era composta de 6.000 homens. Uma legião romana tinha 6.000 homens que estava sob a responsabilidade de um homem. Só que eles pegavam aqueles 6.000 homens e dividiam em 60 grupos de 100 homens, de 100 pessoas. E em cada um desses 60 grupos de 100 pessoas havia um centurião. Centurião significa aquele que cuida de 100 homens. Então, quando se fala de centurião, não é o nome da pessoa, mas sim o encargo, a função que aquela pessoa exercia. Então a Bíblia fala a respeito deste centurião romano, e a Bíblia nos fala que ele pediu para que alguns dos anciãos dos judeus fossem até Jesus e dissessem para ele: Senhor, eu tenho um rapaz, um servo meu que está doente, que está acamado, ele está à beira da morte. O Senhor pode fazer a gentileza de vir curá-lo? A Bíblia diz que prontamente Jesus acatou ao pedido daquele centurião, e ele estava indo em direção à casa daquele centurião para curar o seu servo. A Bíblia diz que no meio do caminho, ele enviou alguns dos seus rapazes dizendo: Senhor, não precisa vir até a minha casa. Ele diz assim: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Deixa eu abrir um parênteses. Quantos aqui gostariam de receber Jesus em casa? Cara, eu não sei qual que seria a minha reação. Eu sei que Ele está na minha casa, espiritualmente, Ele mora dentro de mim, mas vamos pensar naquelas pessoas daquela época. Aliás, Jesus visitou muitas casas, Ele visitou muitas famílias o hospedavam e o hospedavam muito bem. As pessoas recebiam Jesus na sua casa. Só que de repente, a Bíblia está dizendo que este centurião manda os seus amigos dizendo para Jesus: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. A Bíblia não está dizendo que este homem não queria que Jesus fosse até a sua casa. A Bíblia está dizendo que este homem não se considerava digno de receber Jesus debaixo do seu telhado. Com esta afirmação, este homem não estava demonstrando desprezo. Na verdade, ele estava demonstrando uma atitude de humildade. Ele estava demonstrando reverência, dizendo: Senhor, o Senhor é tão poderoso. E perceba que naquela época, quem estava governando sobre o território de Israel era exatamente o Império Romano. Então, é como se um comandante estivesse dizendo para um comandado. Por quê? Porque Jesus fazia parte do povo judeu que estava todo subjugado e comandado por Roma. E de repente esse homem inverte a situação e diz: olha, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Eu estou numa posição de comando, eu estou numa posição de superioridade, mas eu estou me colocando debaixo da sua grandeza, Jesus. Eu reconheço quem tu és. E a Bíblia diz assim, que este homem manda dizer para Jesus: eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, porém, manda com uma palavra e o meu servo será curado. E aí nós vamos ver que este homem entendia muito bem de submissão às autoridades. Porque ele diz: eu tenho soldados sujeitos à minha ordem. Eu digo a este vai, e ele vai. Eu digo a este vem, e ele vem. Digo ao meu servo faz isto, e ele o faz. E este homem diz para Jesus: Senhor, apenas uma palavra e o meu rapaz será curado. Jesus, querido, se admirou da fé daquele homem. E eu não creio que Jesus era alguém exagerado, ao ponto dele dizer, a sua admiração foi tão grande, que ele diz: nem mesmo em Israel eu vi fé como esta. E a Bíblia diz que quando os rapazes do centurião voltaram para casa, o rapaz estava exatamente curado, como Jesus havia liberado com apenas uma palavra.
Queridos, quando nós desonramos a Jesus, quando nós desonramos a Deus, quando nós não damos ao Senhor o devido valor, isso faz com que nós sejamos impedidos de atrair o favor e a bênção de Deus sobre áreas da nossa vida. Porém, quando nós entendemos quem Jesus é, quando nós temos a expectativa de que Ele pode realizar milagres, quando nós temos, a convicção de que apenas uma palavra pode mudar tudo em nossa vida, isso atrai o favor e a bênção de Deus sobre áreas da nossa vida que nós estamos carecendo de milagres. Eu vou dar mais um exemplo para vocês. Quando nós olhamos em Marcos do capítulo 7, a Bíblia nos diz que Jesus foi para as terras de Tiro e de Sidom. E Jesus queria ficar um pouquinho sossegado, queria ficar um pouquinho quieto ali. Só que a Bíblia diz que ele não podia ocultar-se. As pessoas iam em direção a Jesus. As pessoas iam, buscar a Jesus porque sabiam que nele estava a sua única esperança. E a Bíblia nos diz que uma mulher, uma grega, uma mulher cananeia, uma mulher gentia, há 2 ou 3 semanas, eu não lembro, eu preguei a respeito de aliança. Falei a respeito do povo da aliança, o povo que tinha aliança e o povo que não tinha aliança com Deus. E esta mulher era exatamente alguém que não fazia parte da aliança do povo de Deus. A Bíblia diz que esta mulher se prostrou diante de Jesus e implorou para que a sua filha fosse liberta, porque ela estava terrivelmente endemoniada. A Bíblia diz que Jesus, no primeiro momento, não deu atenção a ela. Ela, porém, continuou clamando, indo atrás dele, ao ponto dos seus discípulos dizerem assim: Senhor, despede essa mulher, faça alguma coisa, ela está clamando aqui atrás de nós, responda a ela logo. Jesus olha para ela e diz assim: olha, eu vim primeiramente para os filhos de Israel. Aí ele diz assim: não é bom tomar o pão que é dos filhos e dar aos cachorrinhos. Essa mulher, de repente, aliás, o que as mulheres de hoje diriam para Jesus? Jesus estava dizendo: olha, não é bom tomar o pão que é dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Isso nos nossos dias talvez pudesse soar de uma forma ofensiva. O que as mulheres brasileiras diriam para Jesus? Quem você pensa que é para me chamar dessa forma? Escuta, não quero saber mais de nada não, viu? Estava te pedindo aqui, mas deixa quieto isso. Só que a Bíblia diz que a insistência dessa mulher foi tão grande que ela surpreendeu a Jesus. Ela disse: Senhor, é verdade. Não é bom de fato tirar o pão que é dos filhos e dar aos cachorrinhos. Só que eu te digo, Senhor, que até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores, dos seus donos. A Bíblia diz que Jesus novamente se admirou da fé daquela mulher. Só que a fé daquela mulher estava alicerçada sobre um fundamento chamado honra. Aquela mulher honrou a Jesus, ela reconheceu quem era Jesus, e por causa da sua persistência e honra a Jesus, Jesus libertou a filha daquela mulher. Sabe o que é interessante? Se aquela mulher, se ela estivesse desfrutando apenas das migalhas que caem da mesa, se desfrutando de migalhas ela já experimentou cura e libertação, o que será que nós não podemos experimentar assentados à mesa com o Senhor? Sabe, querido, muitas vezes nós que somos o povo de Deus, nós que já temos uma aliança com o Senhor, nós que já temos uma certa caminhada, muitas vezes nós deixamos cair da mesa aquilo que o Senhor tem nos dado, e isto se chama desperdício. Muitas vezes nós não abraçamos aquilo que Deus tem colocado diante de nós, e nós simplesmente desperdiçamos, deixamos cair para fora da mesa. Você já parou para pensar, os pastores eles com certeza vão concordar comigo, como que os novos crentes, os novos discípulos do Senhor, eles desfrutam de tudo aquilo que eles recebem? Eles têm a capacidade, de em pouco tempo de caminhada, desfrutar de tudo. Experimenta cura, experimenta libertação,
experimenta restauração familiar, Deus mexe na vida financeira, o cara começa, a dar certo, ele começa a ser restaurado. Só que você vai perceber também que com o passar do tempo, isso passa a não ser tão comum. Por quê? Eu vejo que muitas vezes a razão disso acontecer é porque nós passamos a tratar as coisas de Deus não com honra, mas nós passamos a tratar aquilo que é valioso como algo comum, ao ponto de deixar cair para fora da nossa mesa. Então, querido, nós temos que atentar para isso. Atentar muitas vezes para certas coisas que estamos deixando de desfrutar por causa da falta devida à honra que Deus merece. Quem pode dizer amém aí? Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Quantos querem desfrutar da recompensa completa? Eu quero desfrutar da recompensa completa. Se eu estou ministrando isso para você nessa noite, é porque Deus, de fato, querido, tem mexido bastante no meu coração e tem feito eu rever certas coisas, certas atitudes da minha vida. Só que, conforme eu disse no início, a honra, ela não está apenas limitada ao nosso relacionamento com Deus, mas ela se estende também ao nosso relacionamento com as pessoas. Em Mateus capítulo 10, versículo 40. Mateus capítulo 10, versículo 40. Quero passar para um outro aspecto agora. Falar sobre a honra nos relacionamentos. Versículo 40 de Mateus 10, Jesus diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Capítulo 10 de Mateus, Jesus está tratando do envio dos seus discípulos na pregação do Evangelho, para pregar o Evangelho. Versículo 41 ele diz: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então Jesus está trabalhando novamente a verdade da recompensa, do galardão. Quando nós olhamos este texto, nós podemos ver 3 níveis distintos de honra. Primeiramente, Jesus diz que quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Lembrando que o profeta, até aquele momento, que Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado, o profeta era um mensageiro da parte de Deus. Sempre que um profeta se manifestava, era Deus falando com a nação de Israel, era Deus falando com o seu povo. Portanto, o profeta está relacionado a quê? Está relacionado à liderança. Pessoas que estão em um nível espiritual acima de nós. Mas quando Jesus fala ainda no versículo 41 a respeito de um justo, que quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Isso está relacionado a pessoas que estão, digamos que no mesmo patamar que o nosso. São os nossos irmãos, são pessoas que estão ao nosso lado. E ainda ele trata dos pequeninos, dos discípulos, ou seja, aqueles que estão subordinados a nós, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Quando nós falamos de profeta, de justo e de discípulo, não estamos falando de níveis ou tratamentos diferentes que você pode dirigir a uma mesma pessoa, mas sim a pessoas distintas, pessoas que estão em posições distintas. Quando nós olhamos a respeito do profeta, nós estamos falando de honra prestada a pessoas que estão em um lugar de liderança em nossa vida. Aliás, a Bíblia vai tratar muito a respeito da honra e da submissão que nós devemos prestar às autoridades que foram estabelecidas por Deus em nossa vida. Romanos capítulo 13, Paulo diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Agora,
existem 4 divisões, 4 tipos de autoridades que estão sobre a nossa vida. A autoridade civil, que fala de presidente, de governador e todas essas autoridades, digamos que política, tá certo? Quando nós ainda vemos a respeito de autoridade, existem as autoridades domésticas, que são as autoridades familiares, pai e mãe, por exemplo. Nós vemos autoridades sociais, que são o relacionamento de professor e aluno, por exemplo, empregado e patrão, ou até mesmo um treinador e um atleta. Isso são autoridades sociais, autoridades que nós lidamos também em nosso dia a dia. E ainda nós vemos o quê? Vemos autoridades eclesiásticas, que são as autoridades que Deus estabeleceu também em sua igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a todas essas autoridades, amados, a Bíblia nos fala que nós devemos prestar honras, que nós devemos honrar as autoridades. Quando nós olhamos hoje, os dias que nós estamos vivendo, né? Quando se trata de autoridade civil, não é fácil honrar a autoridade civil. Ainda mais por olharmos todo o contexto de corrupção que a nossa nação está vivenciando. Isso se torna mais desafiador a mim e a você. Só que quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, e nós não devemos pensar, queridos, conforme a nossa cultura, não devemos pensar conforme a nossa realidade. O nosso modo de pensar, o nosso modo de agir deve ser de acordo com os princípios do reino de Deus. E quando nós olhamos o contexto em que os discípulos, os apóstolos viveram, e você vai ver Pedro dizendo assim: honrem ao rei. Querido, o rei era Herodes, o rei que matou a Tiago, o irmão de João, o rei que mandou prender a Pedro e que queria matá-lo. E de repente Pedro diz assim: vocês devem honrar ao rei. O mesmo rei, né, a mesma dinastia que anteriormente havia matado João Batista, um dos profetas de Deus. Apesar de João Batista, né, não concordar com o estilo de vida que o rei estava vivendo, porque o rei estava vivendo em pecado, e João Batista foi um profeta de Deus e anunciou que o rei estava errado. Apesar disso, ele nunca se dirigiu a uma autoridade com desonra, ele nunca difamou uma autoridade. E a Bíblia nos diz, queridos, em 1 Timóteo 2,1, o apóstolo Paulo fala que se nós queremos viver uma vida quieta, uma vida tranquila, uma vida sossegada, nós devemos orar em favor dos reis e daqueles que estão investidos de autoridade. E muitas vezes a nossa postura diante de autoridades, e eu posso reconhecer publicamente, queridos, que eu já errei nesse sentido. Muitas vezes a nossa atitude diante das autoridades que Deus estabeleceu é uma atitude de desonra, e isso impede o favor e a bênção de Deus sobre a nossa vida. Não estou dizendo que concordo, não estou dizendo que apoio, muito pelo contrário, repudio muitas coisas que estão acontecendo em nossa nação, até mesmo como nós deixamos claro no culto passado. Mas a nossa atitude como filhos de Deus, como membros do reino de Deus, como cidadãos dos céus, precisa ser uma atitude de honra, atitude daqueles que honram pelas autoridades, sejam elas civis, sejam elas sociais, domésticas ou eclesiásticas. Você vai ver inúmeros exemplos na Bíblia de todos esses tipos de autoridade, homens que foram oprimidos por autoridades, mas eles tiveram uma atitude de honra e experimentaram o favor de Deus. Não tem como eu mexer em todos esses assuntos, não tem como eu trabalhar muitos exemplos, mas eu posso afirmar isso. E não estou dando a minha opinião, estou dizendo para você como atalaia de Deus nessa noite, que é o que a palavra de Deus diz. Portanto, nós devemos honrar aqueles que estão em níveis acima de nós, sejam governadores, sejam os familiares, ou seja, pai e mãe precisam ser honrados. Pai e mãe precisam ser honrados. E como isso tem mexido no meu coração em relação aos meus pais. Enfim, né, todos os níveis de autoridade precisam ser honrados. Mas quando nós falamos também sobre a honra aos justos, aquele que recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. A Bíblia está falando de algo no âmbito horizontal. Romanos capítulo 12, versículo 10.
está escrito o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E Paulo diz, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha que interessante. Alguns estudiosos chamam isso de mandamentos recíprocos. Eu gosto de chamar de a lei da reciprocidade. A Bíblia está dizendo que nós devemos amar uns aos outros reciprocamente, cordialmente, preferindo-vos em honra uns aos outros. Significa, querido, que todos nós, apesar da posição que alguns de nós exercem em Cristo Jesus, todos nós somos irmãos. E você vai ver no Novo Testamento essa lei, a lei da reciprocidade. Paulo dizendo, perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, instruí-vos uns aos outros, servi uns aos outros. Você percebe que é uma coisa recíproca, é uma coisa que deve acontecer de uns para com os outros. Por quê, querido? Porque quando nós honramos ao nosso próximo, isso atrai o favor e a bênção de Deus sobre a nossa vida. Por exemplo, os maridos precisam honrar suas esposas. Marido precisa honrar a esposa. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,7, eu gosto desse texto: maridos, amai a vossa mulher, vivendo a vida comum do lar, com discernimento, tratando a esposa como o vaso mais frágil, com dignidade. Ou seja, o marido deve tratar a esposa com honra. E aí Pedro diz, para que não se interrompam as vossas orações. Só que muitas vezes a atitude de alguns esposos é o seguinte: eu não posso maltratar a minha esposa. Só que a Bíblia não está dizendo que não é para você apenas não maltratar a sua esposa. Não, eu não vou destratar a minha esposa, não vou quebrar o vaso mais frágil porque minhas orações vão se interromper. Não, a Bíblia está dizendo que nós como maridos devemos tratar a esposa com dignidade, com honra, como o vaso mais frágil da relação. E quando nós assim o fazemos, isso atrai sobre nós o favor de Deus. As mulheres podem dizer amém, por favor? Nem parece que eu estou falando em favor de vocês. Olha aí minha esposa dando glória a Deus. Só que da mesma forma, as esposas também precisam tratar os esposos com submissão. E enfim, isso vai ficar para a vida de casados, não é? Ou seja, honra aqueles que estão em níveis superiores, honra aqueles que estão em níveis iguais ao nosso. E agora Jesus trata por fim, dizendo, quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Portanto, da mesma forma que nós devemos honrar aqueles que estão acima de nós, aqueles que estão em posição de autoridade também precisam honrar aqueles que estão subordinados. Portanto, da mesma forma que os pais precisam receber honra dos filhos, os filhos precisam honrar os pais precisam também tratar os filhos com honra. Os pais também precisam tratar os filhos com dignidade. Nós, os pastores, precisamos tratar vocês, ovelhinhas amadas, preciosas, com honra. Da mesma forma que a honra é de baixo para cima, ela também precisa acontecer de cima para baixo. Da mesma forma que os servos, os empregados, precisam dedicar honra aos seus patrões, aos seus empregadores, aqueles que estão em função de gerência, de autoridade, de supervisão, eles também precisam tratar os seus subordinados com honra. Já viu gente, querido, que alcança a posição de autoridade, já começa a pisar em todo mundo? Pessoas que atingem, um cargo de gerência, fala, agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Só que, querido, a Bíblia nos diz que aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido. Aqueles que estão em posição de autoridade, eles darão maior conta a Deus das suas atitudes como autoridade. Então, querido, nosso desejo, nossa oração é para que cada um de nós receba e atraia o favor de Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu desejo, querido, sobre a minha vida, e por isso eu permito que Deus
me confronte. Por isso eu permito que Deus, traga à luz aquilo que está no meu coração, para ser corrigido, para ser exortado, para ser transformado por Ele, porque eu quero receber o galardão completo. Eu não quero que o galardão na minha vida seja parcial ou seja totalmente nulo, mas eu quero receber completo galardão. E isso acontecerá através da honra que nós prestamos a Deus, que nós prestamos às autoridades, que nós prestamos ao nosso próximo e que nós prestamos àqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Portanto, o desafio para você nessa noite é para que você reveja de repente os seus relacionamentos. Seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com seus pais, o seu relacionamento com seus patrões, o seu relacionamento com o seu próximo. Não importa, o nível que você esteja vivendo. Todos nós precisamos, você precisa, eu preciso honrar as pessoas. Portanto, essa mensagem é uma mensagem para todos nós, ninguém escapa dela. Hoje não adianta você pensar, puxa, fulano de tal podia estar aqui. Ela é para você, ela é para mim, ela é para todos nós. Quando nós paramos para pensar um pouco a respeito de um culto a Deus, nós estamos aqui, queridos, porque nós queremos cultuar a Deus. Nós estamos aqui porque nós queremos adorar a Deus. E este lugar é um lugar onde Deus pode manifestar a sua glória, onde Deus pode trazer intervenções poderosas e sobrenaturais sobre áreas da nossa vida que precisam de um milagre. Só que muitas vezes nós fazemos como aquele povo de Israel, e Jesus, citando o profeta Isaías, ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está totalmente distante. Muitas vezes no momento de louvor, eu não vou generalizar e dizer que são todos, mas para muitos o momento de louvor é um momento pesado, é aquele momento monótono. Alguns chegam a pensar assim: passa logo esse momento que eu quero ouvir a palavra. Só que o momento do louvor é o momento que nós honramos a Deus com os lábios. Só que deve ser uma honra fruto de um coração temente a Deus, um coração que honra a Deus, um coração que entende o que é adorar e louvar ao Senhor. Então nós devemos, querido, todas as vezes que nós estamos em um culto, em uma reunião pública, em uma reunião com os demais irmãos, nós precisamos ter um coração que está disposto a honrar a Jesus. Seja através do nosso louvor, seja através das ofertas, seja através do dízimo, seja até mesmo no momento em que estamos ouvindo a palavra, em que estamos sendo ministrados pela palavra. Por quê? Porque até mesmo no momento da palavra, nós podemos reter a honra que é devida ao Senhor. E dizer: lá vem o pastor de novo com essa história. São muitos pensamentos, são muitas situações que podem passar na mente de alguém. E isso muitas vezes pode ser uma postura de desonra que impede o favor e a bênção de Deus sobre a nossa vida. Então quero deixar essa reflexão para você. Esta semana no nosso centro de estudos, não sei se coincidentemente, mas nós teremos 2 semanas de aula a respeito de honra, a respeito deste assunto. Não serei eu que irei ministrar, não sou eu que vou ministrar, mas eu sinto Deus querendo mexer conosco como igreja. Deus querendo nos despertar para essas verdades. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração, pedir para que você fique em pé por gentileza no seu lugar.